73,5% das famílias paulistanas estão com dívidas. De acordo com a FEComércio São Paulo, a FEComércio São Paulo, o percentual é o mais alto desde 2010. Quem traz os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini. Pois é, tá cada vez mais difícil fechar o mês, né? No azul, as pessoas muito endividadas, as contas ficando mais altas e o dinheiro acaba não rendendo. De acordo com uma pesquisa da FEComércio, 73,5% das famílias aqui da cidade de São Paulo estavam endividadas no mês de novembro, número mais alto desde 2010. São quase 3 milhões de famílias nessa situação. E se a gente compara, então, agora novembro de 2021 com novembro do ano passado, teve um aumento de 710 mil famílias com contas a pagar. A FEComércio também demonstra onde estão, né, a maior parte dessas dívidas, e 85% das famílias têm dívidas no cartão de crédito. Outro grande vilão aí é o carnê, com 22% das dívidas. Além, então, dessas contas a pagar, a FEComércio também divulgou dados sobre a inadimplência, que é um pouco diferente, né? A inadimplência é quando a pessoa, além de fazer a dívida, não conseguiu pagá-la na data do vencimento. Nessa situação, nós temos 20% das famílias aqui da capital paulista, também um número recorde, o maior desde abril de 2020. Bem, para falar um pouco sobre os impactos econômicos, nós conversamos agora com Guilherme Ditzi, assessor econômico da FEComércio São Paulo. Guilherme, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu pronunciei seu sobrenome correto? Correto, Mariana. É um prazer falar contigo, com o William. Sempre um prazer falar com vocês da PAN. Obrigada, Guilherme. Eu gostaria que você fizesse uma projeção aí, já que é a primeira vez que nós chegamos aí aos 2 dígitos nessa estimativa dos juros. Exatamente. O que a gente está vendo nada mais é do que uma consequência de uma pandemia que levou o número de pessoas desempregadas no Brasil e também veio uma inflação assolando o orçamento das famílias, como o William bem colocou anteriormente aqui, né, a dificuldade das pessoas nos compromissos do dia a dia. Então, desemprego elevado, inflação elevada, faz com que essas famílias que não têm essa recomposição de renda, né, pela inflação, tenham que buscar o crédito. Qual é o crédito mais fácil? O cartão de crédito e o carnê. Por isso a gente vê esse aumento aí tão significativo de famílias endividadas e principalmente no cartão de crédito. Uma telespectadora da PAN me fez uma provocação. Ela falou assim: William, 73,5% das famílias paulistanas endividadas não quer dizer muita coisa. O que eu quero saber é o seguinte: quantas estão inadimplentes? Isso é verdade? A gente tem que levar em... Porque endividamento você pode, por exemplo, eu comprei um carro, eu paguei ele no carnê, eu estou endividado, mas não quer dizer que eu não estou pagando. A gente tem esse número na FEComércio de quantos inadimplentes? Exatamente, William. Inadimplente é o consumidor que não conseguiu pagar a fatura na data do vencimento. Então, ela está com fatura em atraso. A gente está em torno de 20% do total de números de famílias na cidade de São Paulo. Isso é muito elevado para um patamar que sempre foi em torno de 10% a 15%. A gente está falando agora em 20% das famílias. Qual que é o grande problema, William? Quando a gente tem um momento favorável da economia, com a economia girando, com geração de emprego, renda, você tem um aumento do endividamento e uma redução da inadimplência. Ou seja, as famílias conseguindo, através da sua renda, comprar um carro, comprar uma casa, um apartamento e, ao mesmo tempo, conseguindo arcar com esse compromisso feito. No momento de crise, acontece o contrário. Os bancos vão fechando a torneira do crédito pelo risco de inadimplência, o endividamento cai e a inadimplência também cai por conta dessa restrição do sistema financeiro. O que a gente viu nesse momento de pandemia é o aumento do endividamento por conta da necessidade, como última alternativa desses consumidores para manter o consumo diante de uma inflação elevada. Então, a gente está vendo o aumento do endividamento com o aumento da inadimplência. Isso é um cenário muito ruim, porque a gente não vê perspectiva de melhora no mercado de trabalho no futuro próximo. Então, as famílias estão pagando ali o supermercado em 2, 3 vezes, estão pagando uma geladeira em 10, 12 vezes, sem saber se irá conseguir pagar esse compromisso daqui em diante. Então, é um risco que a gente está vendo por conta dessa pandemia que assolou toda a economia mundial e também as famílias aqui no Brasil. Justamente falando em alternativas, a gente tem esse Auxílio Brasil, que está de todas as formas, né, tentando ser viabilizado, aliás, chegar ao valor de R$400. E eu gostaria que o senhor nos explicasse quais são os impactos no mercado que essa injeção desses R$400 ou cerca de R$180 a mais para essas famílias teria.
Olha, teria um impacto significativo para aquelas famílias vulneráveis. É diferente, a gente tem que botar aqui em termos de magnitude. O auxílio emergencial que foi injetado no ano passado teve uma proporção gigantesca e conseguiu gerar a economia, trazer uma demanda muito mais aquecida. Esse novo Auxílio Brasil, ele é muito mais restrito, são para as famílias mais vulneráveis. Então, o efeito é muito residual na economia como um todo, mas é importante, no momento de desemprego elevado, de inflação elevada, você pelo menos dá um mínimo de sustento para essas famílias. O que a gente vê agora nesse final do ano, Mariana e William, é em novembro e dezembro uma injeção importante do 13º salário, que até em termos de magnitude é um pouco maior, né, em relação ao Auxílio Brasil. Então, devem ser injetados aí cerca de 9 bilhões de reais para consumo aqui no estado de São Paulo. Em todo o 13º, deve ser em torno de 34 bilhões de reais. Então, de 34 bilhões, 9 bilhões e meio devem ir para consumo. Isso deve movimentar a economia nesse final do ano, Black Friday e Natal, mas sempre importante dizer, mesmo com o Auxílio Brasil ou 13º, tem que haver um planejamento doméstico, porque as contas do início do ano virão logo mais. IPTU, IPVA, matrícula escolar, todas com reajuste, provavelmente acima da inflação. Então, quem não tiver programado agora vai sofrer no início do ano com o aumento dos custos tradicionais dessa época do ano.